A ideia de atenção plena como uma prática é algo bem interessante. As pessoas perguntam como praticar atenção plena. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa bastante básica. Pela manhã, todos os dias, você se depara com você mesma, com você mesmo, diante do espelho. Não é algo que você pratica, é algo tão natural e você já vem fazendo isso desde criança. Se olhar no espelho é observar o próprio rosto, é tomar ciência de si mesmo. Portanto, a verdadeira pergunta é: como é que você toma ciência de si mesmo? Como é que você toma ciência sobre alguma coisa? Não é olhando? Observando? E será que isso requer alguma técnica? Alguma prática? No sentido de algo sendo feito de uma forma como um exercício que se faz? A partir de um método, de um sistema? A ciência da autoobservação é a ciência do olhar para nós mesmos, para esta compreensão daquilo que nós somos. Portanto, não se trata de uma prática, de uma técnica, mas de um olhar, de um perceber. É algo que envolve o percebimento, a percepção. Tudo que nós, na vida, aqui precisamos, nela, é tomar ciência da verdade, daquilo que nós somos, em nossa natureza essencial. A ciência da verdade sobre você é o que de fato você precisa. Esta ciência requer autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento. E aprender sobre o autoconhecimento é estar atento a nós mesmos, ciente deste rosto psicológico, desta estrutura psicológica, desta imagem psicológica que o pensamento construiu sobre quem nós somos. Então, olhar no espelho da vida, das relações, do contato com pessoas, do contato com situações, do contato consigo mesmo, do contato com o momento presente. Há um espelho presente nestes contatos. E é no contato com estas dadas coisas, com estas situações, é neste contato que reside a visão do espelho. A vida consiste na presença de um espelho. Nós podemos tomar ciência de nós mesmos neste espelho, neste contato. Ou podemos continuar em nosso mundo onírico, em nosso mundo de sonho, em nosso sono. O encontro com a verdade do seu ser é a resposta para a pergunta que alguns formulam sem investigarem.
sem estudar a respeito. A pergunta é como encontrar Deus. A ciência do seu ser, que se revela no espelho do autoconhecimento, da compreensão da verdade sobre esta imagem. Este é o trabalho que nos coloca em um contato direto com a verdade da meditação. Assim, nós temos três coisas aqui, muito básicas. A primeira é a importância, o valor, a beleza desta autodescoberta, da descoberta a respeito deste mim, neste aprender sobre o autoconhecimento. A segunda é algo diretamente ligado a esta primeira, que é a verdade da meditação. Afinal, a meditação, o que é? Será que é aquilo que alguns praticam? Será que é aquilo que, a partir de uma técnica, de um exercício ou prática, eu posso realizar? E para que propósito? Qual é a verdade sobre a meditação? O que é meditação? Aqui nós temos enfatizado para você a importância da meditação e o que de fato é meditação. Quando você se aproxima e investiga a natureza do eu, tem a plena ciência desta imagem que o pensamento estabeleceu em você, como você, como sendo você mesmo. O fim para esta interna condição de imaginação, de autoimagem, é a presença da meditação, o que requer naturalmente a verdade sobre você. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é trazer para este momento exatamente esta atenção plena. A verdade sobre esta plena atenção nos aproxima e nos faz ver diretamente este rosto no espelho. E assim temos esta autorrevelação da verdade, desta terceira coisa fundamental, que é a ciência sobre Deus. O anelo, o anseio deste encontro com algo além do conhecido, além do mundo, além deste tédio, rotina, desta monótona vida, além desta procura pelo amor, pela felicidade, pela paz, aqui está presente a realização de Deus. A verdade sobre você é a suprema bem-aventurança? É a suprema felicidade? No entanto, é impossível ter esta revelação de Deus, este encontro com Deus no tempo, quando nos envolvemos com algum tipo de busca, com algum tipo de prática, nos afastamos desta verdade, deste olhar para aquilo que nós somos, aqui e agora.
neste contato com a vida. Olhar para aquilo que somos quando estamos numa relação com pessoas, numa relação com as situações, numa relação com os pensamentos que surgem dentro de cada um de nós. Assim também com os sentimentos e emoções. Portanto, a forma real da revelação daquilo que nós somos requer a presença desta atenção, desta plena atenção sobre as nossas reações. Assim, quando temos esta plena atenção, ao colocarmos atenção sobre os nossos pensamentos, aqui, neste momento, sobre os nossos gestos, as palavras que usamos, aquilo que nós sentimos no contato com ele ou ela, com as situações da vida. Observar aquilo que se passa dentro de cada um de nós, assim como externamente, trazendo sobre este momento um olhar que não julga, não compara, não faz escolhas. Um olhar onde não há por detrás deste olhar um sensor, um observador. Este elemento que vem do passado, que é o pensador. Assim, há um constatar destas reações internas e de tudo que acontece externamente, sem qualquer envolvimento a partir deste eu. Então, o seu contato com o momento presente lhe permite um espaço novo se abrindo, porque a mente naturalmente se aquieta. Então surge este silêncio, o cérebro se aquieta. Assim temos a presença da meditação. A meditação se torna possível neste momento, porque há uma quietude natural que nasce desta observação sem o observador, deste percebimento sem o percebedor. Portanto, a presença da atenção plena é a presença da percepção. Da percepção sobre este momento, sobre este instante. Nós precisamos descobrir a beleza de um cérebro novo, de uma mente nova. Um cérebro livre do modelo do pensamento e, portanto, de tudo aquilo que nós conhecemos. Uma mente que não vive mais nesta inquietude, tagarelice, insciência do seu próprio movimento. Sim, porque quando você coloca atenção sobre suas reações, o cérebro se aquieta. Toda esta tagarelice interna, inquietude, está criando, produzindo, sustentando em você a continuidade do movimento desta imagem, desta autoimagem, que é o eu, o ego. O que as pessoas precisam compreender é que não há verdade na pessoa para ter um encontro com Deus. O que entendemos por pessoa é um conjunto de imagens, de lembranças, de recordações
que o pensamento estabeleceu em cada um de nós, a mera descrição de uma imagem, de uma autoimagem, esta é a presença da pessoa. No entanto, qual será a verdade do seu ser? A realidade de sua natureza essencial é a verdade de Deus. Você não vai encontrar Deus, você vai tomar ciência da realidade que está presente quando o sentido do eu não está. Quando você toma ciência, esta ciência é a própria ciência de Deus. Você não vai até Deus, você não o encontra. Ele se revela como sendo a verdade do seu ser. Nós precisamos compreender com profundidade, com clareza, a verdade sobre aquilo que nós somos, sobre isto que demonstramos ser nesta autoimagem. É por isso que todo este contato com pessoas, com situações, assim como com pensamentos, são reveladores, porque você coloca aqui neste momento uma atenção para observar aquilo que se passa dentro de você, neste contato. Quando alguém lhe trata bem ou lhe trata mal, quando alguém gosta de você ou não gosta de você, quando alguém lhe aceita ou lhe rejeita, aquilo que você sente, quem é este elemento no sentir? Quando está triste, quem é o elemento triste? Quando está alegre, quem é o elemento alegre? Quando se sente especial, quem é o elemento que se sente especial? Quando se sente diminuído ou rejeitado, quem é este elemento? Assim nós temos nesta revelação deste eu, deste quem sou eu, o fim para esta psicológica estrutura de consciência egóica, de consciência mental, de autoimagem. Porque a clareza neste espelho lhe faz perceber a ilusão. É a verdade, é a clareza, é a compreensão que liberta, que põe fim a esta interna desordem psicológica presente nesta autoimagem, neste eu. Só então temos neste momento a revelação da verdade de Deus. Você, em seu natural estado de ser, é a realidade da vida, a verdade da vida é a beleza de Deus. A compreensão, a sabedoria, a presença do amor, da liberdade, da felicidade. É aquilo que aqui está presente quando Deus se revela. Quando ele se revela, a ilusão se foi. A ilusão já não está mais.
Portanto, é a verdade que liberta, e não o desejo, e não a vontade ou querer ser livre. É por isso que é fundamental na vida a compreensão do que é meditação. A compreensão desta atenção, trazer para este momento o olhar, o perceber, sem o passado, é a verdade sobre como viver esta atenção plena. Seu natural estado de ser é esta mente nova, livre. Na verdade, é esta realidade além do conhecido. Então, esta mente meditativa revela algo indescritível, algo além do pensamento. Então, nós temos a vida se revelando, Deus se revelando, a realidade deste ser presente. Aqui, esses encontros que nós temos nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, tem este propósito: trabalharmos isso juntos. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.